Nossa, mas a Agis nem se manifestou sobre o vídeo que o vice-prefeito de São Paulo, Coronel Melo, fez lá na Cracolândia, falando que agora a Cracolândia está segura graças ao trabalho da Polícia Militar. Chega aqui, ó, vamos aproveitar, ó. Eu falei, vocês não estavam aqui, mas esse trabalho na Cracolândia, vocês não estavam aqui, muito se devem às forças de segurança, à nossa Polícia Militar, pelo trabalho que está sendo feito. Gente, vocês ainda não aprenderam que a Agis não é a primeira a falar? Que quando a Agis fala é com propriedade? Fazer notinha de repúdio qualquer um faz. A Agis estuda antes de dar o parecer. Por isso nós somos os melhores. Não fazemos notinha de repúdio, fazemos história, é diferente. Foi a Agis que contribuiu com a ANAEGM para o sucesso da DPF 995, que garantiu o reconhecimento da atividade policial das guardas municipais no Brasil todo. A Agis que está lutando pela aposentadoria policial aqui em São Paulo. Foi a Agis que identificou que o salário dos guardas está errado e nós estamos brigando por isso na justiça. Claro, os três patetas vão fazer escândalo bravinhos no vídeo, mas cara a cara ninguém discute comigo. Por isso, quando a Agis fala, não é só opinião, é resultado comprovado. E outra, eu não sei por que o espanto com que o vice-prefeito falou nesse vídeo. Vocês esqueceram do vídeo que a Agis fez já na época das eleições, mostrando quem era o vice-prefeito de São Paulo? Que enquanto o prefeito Ricardo Nunes está estruturando a GCM de São Paulo, o vice estava querendo desmontar? Vocês esqueceram isso? Nesse primeiro momento, estou falando que não vai aumentar, não. Eu não entendo que precisa mais aumentar a nossa guarda. Nesse primeiro momento, estou falando que não vai aumentar, não. Eu não entendo que precisa mais aumentar a nossa guarda. Espera aí. Você tá me vendo aqui? Você esfregou a minha lâmpada, você me acordou, você me trouxe aqui e agora vai me abandonar. Eu acho que não. Não agora. Vai ter os seus desejos. Senta! Olá, eu sou Adriana Andreozzi, presidente da Agis, Associação de Guardas e Servidores do Estado de São Paulo. E hoje vamos falar sobre esse vídeo que o vice-prefeito de São Paulo fez na Cracolândia. Mas antes, a gente precisa entender a história e entender quando começou essa rixinha dos coronéis com as guardas. Mas olha, vamos deixar claro que esse não é um vídeo contra a corporação da Polícia Militar. Muito menos contra os seus integrantes. Porque polícia que é polícia não fica um contra o outro. Afinal, nas ruas estão todos do mesmo lado, que não é atrás da mesa. Esse é um vídeo contra os traidores da modernização da segurança pública e talvez este seja o vídeo mais importante que você vai assistir sobre esse assunto. No vídeo que a Agis fez, intitulado Nota de Repúdio à Manifestação do Capitão Augusto, a Agis foi clara. Chega de ignorar ou desmerecer o trabalho das guardas municipais. Nós demonstramos claramente as estatísticas naquele vídeo. No ano passado, 1.463 mulheres foram assassinadas pelo marido, namorado ou ex-namorado. Explica para esses mais de 1.000 filhos que ficaram sem a mãe que a sua luta, deputado, é para ter apenas a polícia militar nas ruas e que só ela foi suficiente para garantir a segurança das mães deles. Em 2024, 221.240 meninas e mulheres sofreram violência. Aumentou em 30,4% a violência sexual contra as crianças entre 0 e 9 anos. 76,5% das vítimas de homicídio são negras. 14.600 notificações de violência contra as pessoas com deficiência. E aqui eu falo de dados oficiais que, isso sim,
são consequências gravíssimas de uma segurança pública que está capenga por causa dessa guerrinha entre corporações promovida pelos senhores, alguns coronéis, e que coloca em risco a vida não só da população, mas do polícia que está na rua. Mas hoje precisamos ir além. Hoje a resposta é para quem tenta, mais de uma vez, apagar décadas de luta, suor e resultado. Porque antes de qualquer argumento, é preciso dizer: quem defende segurança pública de verdade não escolhe lado na guerra de vaidades. Quem está na rua, quem atende a população, quem coloca a própria vida em risco todos os dias sabe: farda não tem cor. O povo quer resultado e não disputa de poder. Vamos à história, porque só entende o presente quem conhece o passado. Lá atrás, em 1985, São Paulo viveu um episódio que diz muito sobre a origem desse conflito. Jânio Quadros, então, pré-candidato a prefeito, anunciou que criaria uma polícia municipal inspirada no modelo britânico. Bastou isso para que alguns coronéis da polícia militar entrassem em pânico. E a pedido da PM, o SNI, Serviço Nacional de Informação, braço da ditadura, passou a investigar qualquer tentativa de fortalecer a segurança municipal. Coronéis mobilizaram suas tropas durante o expediente para colher abaixo-assinados contra a criação de uma polícia municipal. Veja, em 1985, um policial militar pedindo para assinar um documento em favor deles, quem não assinaria? E por que esse documento? Porque sabiam que a evolução das guardas era e ainda é ameaça à velha ordem e aos velhos privilégios. Desde então, toda vez que alguém propõe dar mais poder, estrutura e reconhecimento às guardas, velhos fantasmas ressurgem. Relatórios confidenciais, investigações, campanhas de desinformação, tudo para travar o avanço da proteção cidadã. Você quer saber o motivo da segurança pública não andar? Olha para a história. A cada tentativa de modernizar, o passado tenta puxar o tapete. Como? A resistência histórica de alguns integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo em reconhecer e aceitar as funções da Guarda Municipal, com pedidos, questionamentos jurídicos e institucionais sobre o papel das guardas. Outra, tentativas da PM de restringir ou deslegitimar o policiamento ostensivo e armado por parte das guardas municipais, alegando que seria uma competência exclusiva da PM. O enfrentamento de pressões e resistência judicial na busca das guardas municipais e de suas associações pelo reconhecimento legal e constitucional das suas funções. Nos relatos de bastidores políticos envolvendo figuras públicas, como Michel Temer, Jânio Quadros, Mário Covas, Ricardo Nunes, e a postura política dos governantes em relação à Guarda Municipal. Outra, na tolerância do Estado diante da incapacidade da PM suprir a demanda por segurança dos municípios. E ainda hoje, há movimentos organizados para impedir que as guardas alcancem o seu potencial máximo, só que agora com outro nome. Defenda a PM, FENEM, mas com o mesmo medo de perder o controle. Essa disputa não é teórica. Ela tem consequência real, que é medida em vidas, ou pior, em mortes. Entre 2006 e 2014, o número de municípios brasileiros com guarda municipal cresceu 32,7%. Em São Paulo, mesmo com guardas presentes em apenas 1/3 dos municípios, 8% de todas as ocorrências já são conduzidas pelas guardas. Imagine se estivessem em todos os municípios. Imagine se tivessem respaldo pleno. Aí eu assisto um vídeo onde o senhor vice-prefeito afirma para os comerciantes da Cracolândia que quem fez todo o serviço foi só a Polícia Militar. Olha, ou falta informação, ou falta coragem de valorizar quem já está na rua de azul servindo a cidade. Você quer dados? Então os terá.
Em 1989, no estado de São Paulo, época em que ainda havia uma média de 100 guardas para mais de 600 municípios, o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, registrou 9.179 homicídios no estado de São Paulo. Já em 2023, momento em que as guardas municipais já estavam presentes em 1/3 dos mais de 600 municípios do estado de São Paulo, o IPEA registrou 3.043 homicídios, uma queda de 66%. Coincidência? Não. Guardas municipais presentes e atuantes. Mas o nosso querido vice-prefeito de São Paulo, ao contrário do prefeito Ricardo Nunes, resolveu ocupar um cargo público para prestar um desserviço à população com a intenção de enfraquecer a GCM. E por que isso acontece? Por uma guerrinha de egos. Palavras de quem já sentiu na pele todos os dias. Deputados como Capitão Augusto fazendo discursos vazios, coronéis disputando territórios e a população ficando de fora dessa equação. Porque na prática, cada vez que negam recursos, cada vez que resistem a reconhecer o valor das guardas, a modernização da segurança pública, o preço é pago em sangue, medo e vidas interrompidas. E não é só mais polícia que falta. Falta político trabalhando pelo povo, falta dirigente que enxerga para além da própria divisa. Aliás, o vice-prefeito precisa se lembrar que a divisa de coronel é lá na PM e que o município de São Paulo não tem o cargo de coronel e que ele não foi eleito coronel, e sim vice. E por esquecer disso, ainda em campanha da eleição, ele já anunciava sua intenção em relação às guardas. O discurso de eficiência enxuta, dizendo que aumentar o efetivo não é necessário, que a ordem do dia é cortar desperdícios, fazer gestão, manter a guarda enxuta, seguindo um conceito da Toyota. Hoje, muitas empresas trabalham com Lean, que, para o pessoal entender, é enxugar. Enxugar a máquina é enxugar. Enxugar a máquina é enxugar. Enxugar a máquina. Trabalhar com diminuir desperdícios, com eficiência, sempre visando as pessoas, né? Isso aí vem de 1970 na Toyota e até hoje existe nas grandes empresas, né? Fala bonita de gestão moderna, né? Cita modelo japonês, sugere que o melhor que a guarda pode ser é econômica, enxuta, boazinha nas escolas. Com todo respeito, senhor vice, ser Toyota é ótimo para uma montadora. Mas quem está nas ruas não é carro, é gente. E enquanto o vice-prefeito recusa reforço de efetivo, enquanto a PM se promove em ações onde a GCM faz o trabalho pesado, a população assiste a um espetáculo de autopromoção e invisibilização do esforço real de quem resolve o problema de frente. Vamos falar de mérito, então. Na Cracolândia, no atendimento social, nas escolas, nas praças, quem segura a ponta é a Guarda Civil Metropolitana. Mas na hora de colher os louros, a narrativa muda. Só a PM aparece, só a PM é citada, a guarda vira nota de rodapé, quando deveria ser manchete. E aí chegamos ao apoio verdadeiro. O prefeito Ricardo Nunes, sim, entendeu o papel da guarda. Apoia, investe, reconhece a importância da presença cidadã da GCM em toda a cidade. Porque sabe que segurança pública não se faz com marketing, mas com compromisso diário, investimento e reconhecimento. Claro, óbvio que falta o senhor prefeito reconhecer os erros do nosso salário, mas saibamos separar as coisas. Hoje o assunto não é esse. Esse é um assunto para um outro pôr do sol. E sim, houve uma valorização da GCM pelo prefeito Ricardo Nunes, isso é inegável. Mas voltando, se alguém acha que essa guerrinha é pouca coisa, precisa começar a entender o que significa ser referência. Agora nós vamos para uma analogia. Enquanto o discurso oficial tenta vender a ideia de que eficiência é ser Toyota, econômico, previsível, padronizado, a verdade é que excelência não tem fórmula pronta, nem se conquista só economizando.
Excelência é ser aquele modelo lendário, que atravessa gerações sem perder a essência, tipo Porsche, que todo mundo reconhece pelo som do motor antes de ver na pista. Enquanto uns trocam de logotipo e tentam se reinventar toda semana, outros mantêm a alma. O verdadeiro símbolo de referência não precisa gritar para ser notado, porque quando passa todo mundo percebe. E assim é a Guarda Municipal, construída ao longo de décadas, superando preconceitos, enfrentando crises, mudando a paisagem da cidade de dentro para fora. Não precisa copiar, não precisa pedir licença. Entendam, a Guarda é referência, é excelência. Enquanto alguns insistem em ser o carro do ano, nós já somos a marca que atravessa o tempo. Não somos comparáveis, somos únicos. As guardas não trilham o caminho, elas são o caminho. São o caminho, sim. E se ainda restar dúvida sobre o valor da consistência do que eu estou afirmando, senhor vice-prefeito, pense na trajetória de uma pessoa que um dia foi chamada de fora do padrão, inadequada, diferentona, ineficiente, esquisita. A história está cheia de exemplos de quem ouviu não. De pessoas que afirmaram: você não serve, você não é o perfil. Só que o perfil não é algo pronto, é algo que se constrói, se impõe, se faz valer pela presença, pela postura, pela consistência, pela eficiência e pelo estudo. Gente que virou referência não porque mudou para agradar, mas porque bancou ser quem é, até que o mundo não consiga mais se imaginar sem. É isso que a Guarda faz há 40 anos. Resiste, insiste, existe até que virou referência. Você quer outro exemplo? Gisele Bündchen foi rejeitada 42 vezes por não ter o perfil. Mas não sabendo que o que queria fazer era impossível, foi lá e fez. Mais que uma top model, ela se tornou Uber Model, categoria criada exclusivamente a ela por ser única. Aliás, não é por acaso que a Agis é liderada por uma mulher e que as guardas municipais em todo o estado têm cada vez mais mulheres ocupando cargos de liderança, patrulhamento e comando. O protagonismo feminino é parte essencial dessa revolução silenciosa das guardas. Nós somos mães, filhas, profissionais e referência também. Não aceitamos ser invisibilizadas nem no nosso trabalho, nem nas estatísticas de violência. Quem protege de verdade também representa de verdade. E assim são as guardas. Não usam os mesmos moldes. Construíram um novo padrão que tenta ser copiado diuturnamente pelos coronéis da Polícia Militar. Mas as guardas municipais criaram o seu próprio legado, que terá que ser respeitado. Por isso, enquanto coronéis insistem nas mesmas técnicas do século passado, enquanto políticos fazem discurso para a própria plateia, nós seguimos avançando. Porque excelência de verdade não se mede pelo que dizem de você, se mede pelo impacto, pelo respeito e pela confiança que se conquista nas ruas, no olho, no resultado que entrega e na gratidão de quem recebe o serviço. E esta não é só uma opinião, é uma lição de quem usa o que foi dito aqui como princípio, que é o compromisso diário da Agis, da nossa diretoria, dos nossos associados, de cada mulher e homem que veste a farda azul com orgulho, sabendo que faz parte de uma história que não será um vice-prefeito que irá apagar. Nós somos a Agis e a Agis é você.